É o Bastidores do Poder, que vem chegando nesta quinta-feira, dia 2 de maio de 2019. Bom, temos muitos assuntos importantes para tratar aqui na edição de hoje. A Rose Guglielminetti e a Zezé de Lima já estão aqui no estúdio com a gente. Meninas, boa tarde. Boa tarde, Sena. Boa tarde a todos os telespectadores, moçada aqui da casa. Hello. Rose. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo tranquilo, Rose? Tudo jóia, tudo certo. Então tá bom. Bom, nós temos alguns assuntos e a gente comentou ontem aqui, a gente comentava sobre as manifestações do Dia do Trabalho, mas a maior parte aconteceu no período da tarde, quando já tinha encerrado aqui Bastidores do Poder. Então a gente vai relembrar o que rolou aqui no Brasil e em outras cidades também, com uma reportagem, e a gente comenta na sequência. Cascavel, no Paraná, organizou o que é considerado o maior churrasco do país. Cerca de 20 mil pessoas participaram do evento, onde foram assadas 17 toneladas de costela. Em Brasília, o Dia do Trabalhador foi celebrado com o show de Vanessa da Mata. Os 40 anos do Sindicato dos Professores também foram comemorados neste feriado. No Rio de Janeiro, a concentração aconteceu na Praça Mauá, um dos principais pontos turísticos da cidade. Já em Salvador, um ato foi organizado no Farol da Barra para debater o direito do trabalhador e a reforma da Previdência. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, manifestantes também se uniram para protestar contra a reforma da Previdência. Depois, caminharam para a tradicional Missa do Trabalhador. A festa na capital paulista reuniu, ao todo, 10 centrais sindicais, que mobilizaram os trabalhadores para uma greve geral no dia 14 de junho. À noite, no tradicional pronunciamento do Dia do Trabalho, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo tem compromisso com a plena liberdade econômica, mas reconheceu a dificuldade no começo do mandato. O caminho é longo. Eu sei que, unidos, ultrapassaremos essas dificuldades iniciais, que são naturais nas transições de governo, especialmente se as concepções políticas forem antagônicas. O Brasil elegeu a esperança, razão pela qual estarei sempre atento para não decepcioná-los. Com a quantidade imensa de desempregados em todo o país, uma dificuldade também enorme. O Grupo Bandeirantes vive mostrando aqui a dificuldade das pessoas que estão fora do mercado de conseguir uma recolocação. Então, o governo realmente tem um desafio gigantesco pela frente. Precisa parar de patinar na comunicação, se concentrar nas reformas necessárias para verificar, para tentar, pelo menos, atrair mais investimentos, segurança jurídica, para que haja uma melhoria mesmo no nível de emprego no país. E tem essa medida provisória que ele assinou também, né, Zezé e Rose, do que ele chamou de liberdade econômica, né? Então, olha, o que eu percebo é o seguinte: tem vindo aí uma série de medidas que eram medidas que se falava delas, mas nenhum governo teve muita coragem de peitar e de fazer, porque todos, de uma forma ou de outra, estavam comprometidos com segmentos que não queriam mudança em nada. O Brasil é extremamente cartoral, né, gente? Então, por exemplo, eu acho que a história de você facilitar a abertura de empresa, isso daí é fundamental. Mas muita gente, muita organização não gosta, porque isso daí, quando você simplifica, significa que alguém vai deixar de ganhar dinheiro com a burocracia. A burocracia, ela é fantástica, né, para alguns. Aquela outra história de tornar cada cidadão um banco em potencial. A gente sabe que existe aí a agiotagem, uma em cima da outra, mas, esse é um negócio que não interessa, por exemplo, a esses bancos que tratam dos empréstimos que vêm com desconto em folha de pagamento depois, né? Poxa, os caras têm certeza que vão receber e cobram um juro absurdo, principalmente de aposentado. E essa regularização vai dar uma opção para esse aposentado. Hoje ainda falaram, mas isso daí é regularizar a agiotagem. Não, porque a agiotagem, na minha opinião, é o que esses bancos andam praticando, o tanto que eles andam cobrando, sem risco nenhum. E os caras cobram assim, você está devendo X,
Ao fim das contas, você vai ter pago X mais 50%. É absurdo. E eu vi também hoje no Globo mais um pacote de medidas que vem sendo estudadas, que dão aí, desburocratizam e facilitam. E eu acho que essas coisas não estão sendo muito percebidas, mas que daqui a pouco, a hora que pegar, vai ser uma coisa legal, Rose. Eu tenho essa sensação. Eu li esse pacote que o Globo trouxe, né, da história da hipoteca, que você acabou de falar aí, do banco, do idoso, por exemplo, de uma pessoa fazer um empréstimo, colocar a casa como bem segurado e o banco só retomar se caso essa pessoa não pague depois que ela morre, né? Isso já acontece muito em países desenvolvidos e seria uma boa saída aqui no Brasil. Segundo o secretário, isso movimentaria o mercado e movimentaria a economia. Eu achei uma boa ideia, Zezé. Agora resta saber se os bancos vão se interessar, já como você disse, a agiotagem ela não precisa ser extraoficial, porque ela já existe oficialmente feita pelos próprios bancos, né? E eu gostei da história das pequenas empresas. Agora, assim, o que eu fiquei pensando é o volume de pequenas empresas que prestam serviços para o poder público. Hoje, quando você vai prestar serviço para o poder público, você demora de 60 a 90 dias, se não mais, viu, Zezé? Eu acho que mais. O Globo colocou 90 dias, mas você tem 120 dias, 150 dias no mínimo, para que essas empresas possam receber. Existe uma lei, e tem até uma lei municipal que os SEBRAES que acabaram incentivando, que as prefeituras fizessem, para que as prefeituras contratassem as pequenas empresas para prestar serviços, para poder justamente movimentar esse setor da economia. E o que está propondo esse pacote aí que está sendo feito pelo governo Bolsonaro? Criar uma espécie de bolsa, Sena. E o pequeno empresário, então, ele vai prestar o serviço para a prefeitura, só que ele vai receber esse dinheiro, Zezé, por essa bolsa. Depois é como se fosse um leasing, na verdade, né? Você acaba antecipando o pagamento. Os bancos antecipam esse pagamento, depois cobram do poder da prefeitura. Eu achei uma ideia legal, Zezé, porque muitas vezes o pequeno empreendedor ele desiste de prestar um serviço, por exemplo, uniforme. Você tem empresas pequenas que poderiam fazer os uniformes da prefeitura. Aqui em Campinas, por exemplo, todo ano os alunos começam o ano sem uniforme, que demora 5, 6 meses. Até o mês passado, nós tínhamos feito uma matéria mostrando que até agora os alunos não haviam recebido os uniformes. Então, de repente, se você consegue desburocratizar, as coisas melhoram. Mas eu concordo com você quando você diz que não há interesse em desburocratizar, porque no Brasil é justamente a burocracia que promove a corrupção, que promove a ilegalidade. Então, é um pacote que, ainda não está fechado, está sendo feito, mas pode ajudar a melhorar a economia, né? Vamos ver. Tomara. Tudo que vier para bem, assim, para desburocratizar, para simplificar, para tirar da mão de quem ganha sem fazer nada, ganha só com a dificuldade criada, é ótimo, né, gente? Eu espero. Espero muito. Não, é o que você falou, né, Zezé? Essa coisa secular do Brasil de criar dificuldade para vender facilidades já deu, viu? Já deu. Já estourou o limite. Tem pequenos grupos que ganham muito dinheiro com isso, né? Então, tudo que se manda, toda legislação que tenta modificar, sempre aparece um grupo que fala, opa, vamos mexer comigo. Exatamente. Até advogado, né? Quando você manda um pacote anticrime para discutir, o advogado que ele sobrevive de defender o criminoso, ele fala, peraí, isso aí tá mexendo com direitos, não sei o quê. Então, é duro. Na verdade, é com o bolso dele, ele não vai ganhar tanto. Tirando os recursos todos. E além disso, outro dia eu estava vendo cartório, acho que o Salomão que mandou para mim, cartório agora vai poder também emitir passaporte mediante um preço especial. Vocês chegaram a ver isso? Não, eu vi, Zezé. Olha, isso aí vai ficar mais caro do que você ir lá na Polícia Federal e tirar o passaporte. Sim. Então, que vantagem tem? Eles estão falando, não é opcional, você não é obrigado a ir no cartório. Não, tudo bem. Desde que daqui 5 dias, 1 mês, 1 ano, ninguém falou, agora só o cartório vai expedir. Tá ficando caro. É esse o medo. Esse o problema. Porque você paga a taxa
para a União, você paga a taxa lá da expedição, porque tem um custo para emitir a carteira do passaporte, o carimbo, o funcionário, não sei o que, então você paga uma taxa. Se for fazer pelo cartório, você paga essa taxa e mais a taxa do cartório. Ah, mas Exato. que diabo é isso? Não é... É uma coisa, né? É Quer dizer, incrível. foi uma coisa para tentar, né, trazer mais arrecadação para o cartório. E o cartório, sinceramente, cartório é uma coisa que tem que acabar, né, gente? Ah, já passou da hora, Pelo viu? amor de Deus. Ou pelo menos ter concorrência, ter uma coisa, outra... tem coisa que Não você tem só faz no lógica. cartório, né? Então, às vezes não tem concorrência naquelas atividades que só o cartório faz. E depois, hein, ridículo. na época da informatização, de uma coisa tudo online, você ir lá e ter que assinar um papel, reconhecer firma, um carimbo, realmente já passou da hora desse negócio mudar, não é possível. É uma coisa que vem também de pai para filho, de forma secular. Isso daí é coisa do Brasil colonial. Ah, você tá louco. Não é possível que a gente não vai conseguir vencer isso, porque o dia que a gente vencer essa história de cartório, olha, a gente vai ter dado Tem um lobby realmente fortíssimo. um grande passo, né, Rose? Você sabe que tem um lobby fortíssimo, né? Para então. poder... tudo que você depende de cartório para poder modificar. Eu não lembro, teve uma demanda recente com as associações comerciais em relação aos cartórios, Sim, né? Que era a história de você protestar. A história que você entregava como é que é? A cobrança tinha que ser assinada pelo cara. Só que isso gerava custo para os lojistas, né? E aí o cartório estava adorando isso. Estava adorando, porque ele estava ganhando com isso, né, Sena? E houve uma queda de braço imensa entre as associações comerciais. Eu não sei se era só no estado de São Paulo ou no Brasil, mas eu acho que era no estado de São Paulo. E os cartórios acabou vencendo aí as associações comerciais, né, Zezé? Acabaram vencendo, elas acabaram suspendendo essa obrigatoriedade, esse decreto, e não lesou nem os lojistas e nem o consumidor, mas quem estava ganhando ali eram os cartórios. Exatamente, é o que a gente falou, sempre tem um grupelho que faz barulho e que toda vez que tenta modificar alguma coisa... Tem uma coisa nos cartórios que me incomoda também. Então, por exemplo, vai vender uma casa, você vai vender uma casa e vai transferir, né, a casa para o nome de alguém. Você tem que pagar. Aí você vai pagar o cartório. Mas tem um detalhe aí. Se você vende uma casa de 100 mil... ele ganha uma taxa sobre os 100 mil. Se você vende uma casa de 5 milhões, aquela taxa aumenta. Sendo que o serviço que ele faz nos dois casos é exatamente o mesmo. Quer dizer, ele fica com uma fatia como se herdeiro fosse. Eu não sabia que era escalonado o valor. Sim. Então você não é escalonado. Não, depende do valor. Não, o que o Sena está dizendo são índices diferentes, não é isso, Sena? Então, é percentual. De acordo com o valor da transação. Então eu estou desconfiando que o Sena acabou de vender uma casa de 5 milhões. Pelo contrário. Tô brincando, Sena. Pelo contrário. Mas eu não sabia, Sena. Eu não sabia disso. Não, gente. Mas como é que é a história? Eu não entendi direito. Você paga uma taxa, você tem lá uma despesa que você paga de acordo com o valor da transação. Isso para o advogado e para o cartório. Se você vender uma casa de 100 mil, você vai pagar, por exemplo, hipotético, 1%. Se você vendeu 5 milhões, 10%. Aí ele fica com uma parte do teu bem. Sendo que o carimbo e o trabalho, o advogado também, viu? O advogado cobra de acordo com o valor da transação, independente. E ele vai juntar o papel lá, vai fazer o mesmo argumento, vai fazer a mesma petição, que às vezes já está macetado, é o mesmo texto. Ele só troca os números e os dados. E fica mais ou menos que sócio. Agora fala, não, mas a lei que garante, que tem a prerrogativa, é ótimo. Mas muda essa droga dessa lei, tá errada. É duro, né? Então é terrível.